O futuro, que já era ontem. Imagine um mundo onde as mulheres perdem de uma hora para outra o direito ao próprio corpo, ao próprio nome e à própria identidade. Um mundo onde seus cartões bancários são congelados, seus empregos retirados e a maternidade é institucionalizada como máquina de Estado. Parece distopia, mas poderia ser qualquer esquina do passado ou do presente. Margaret Atwood não inventou esse universo. Ela o organizou, com palavras afiadas, como um espelho do que já vivemos e ainda tememos viver. O Conto da Aia não surgiu de um surto de imaginação, mas de uma observação precisa e dolorosa do real. E por trás dessa obra, que virou série, debate, símbolo e alerta, há uma mulher que cresceu entre florestas do Canadá, bibliotecas silenciosas e um mundo que desde cedo tentou lhe dizer onde era seu lugar. Margaret Atwood nunca aceitou esses limites. Sua literatura foi construída como resistência. Seus personagens, especialmente as mulheres, são forças em combustão. Sua escrita é uma barricada. Neste episódio vamos atravessar a floresta. De sua infância, a política de seu pensamento, os abismos de sua angústia, os estalos de sua lucidez. Vamos entender o que havia antes de The Handmaid's Tale. A fúria que precede a fábula. A estrada que moldou uma das vozes mais potentes do feminismo literário contemporâneo. Prepare-se para conhecer a autora que transformou a opressão em alerta, a memória em ficção e a dor em literatura profética. Margaret Atwood, a mulher que escreveu O que ninguém queria ler menos, mas que o mundo não pôde mais ignorar. Se este universo te instiga, compartilhe este vídeo e nos acompanhe. Nesta jornada por trás do livro, o passado pode estar mais próximo do futuro do que você imagina. Autor e obra. Margaret Atwood, a sentinela da distopia real. Margaret Eleanor Atwood é mais do que uma escritora. É uma sentinela do nosso tempo, uma cartógrafa da opressão e da resistência. Com uma obra vasta e multifacetada, ela se destaca como romancista, poeta, ensaísta, crítica literária e ativista ambiental. Nascida em 1939 no Canadá, Atwood construiu uma carreira que transita entre o realismo e o fantástico, entre o cotidiano e o apocalíptico, sempre com um olhar aguçado para as estruturas de poder e suas consequências. Sobretudo, sobre as mulheres, seu livro mais conhecido, O Conto da Aia, 1985, tornou-se uma obra-símbolo da resistência feminista. Especialmente após a adaptação televisiva de sucesso que estreou em 2017, a história se passa em Gilead, uma teocracia totalitária e patriarcal, onde as mulheres férteis são obrigadas a procriar para a elite estéril do regime. A protagonista, Offred, é privada de seu nome, sua liberdade e sua humanidade, tornando-se o espelho da violência institucionalizada que, embora distópica, ecoa com inquietante familiaridade no mundo real. Mas Atwood nunca se viu como autora de ficção científica. Ela prefere o termo ficção especulativa, porque tudo o que escreveu em O Conto da Aia tem precedentes históricos, menos nada foi imaginado gratuitamente. Cada lei de Gilead, cada brutalidade vivida pelas mulheres, tem uma correspondência direta com práticas reais, já adotadas em diferentes sociedades, inclusive democráticas. Essa escolha deliberada de usar o passado como matéria-prima do futuro transformou a autora em uma figura quase oracular, uma cronista do porvir. O sucesso da série baseada em seu romance reacendeu o debate sobre os limites do controle estatal, os direitos das mulheres e os riscos de retrocessos. Margaret Atwood tornou-se, mais do que nunca, um nome incontornável nas rodas de conversa, nas salas de aula e nos protestos feministas. Mas quem é essa mulher por trás da capa vermelha e da touca branca das aias? Quem é essa escritora que se recusa a suavizar as palavras, que olha o mundo com a frieza do entomologista e a compaixão do poeta? O que a formou, o que a feriu, o que a impeliu a escrever sobre o abismo com tamanha lucidez? É isso que vamos descobrir ao longo deste episódio. Prepare-se para conhecer não apenas a obra, mas a jornada da mulher que anunciou, com décadas de antecedência, os perigos de um mundo onde o silêncio das mulheres é imposto e nunca consentido. Se este retrato já te despertou, compartilhe o vídeo, comente suas impressões e continue conosco nessa investigação literária que vai muito além do papel. A história de Atwood é em parte a nossa também. Infância e origem. Entre florestas e silêncios, a menina que aprendeu a ouvir o invisível, a infância de Margaret Atwood não foi feita de quintais suburbanos ou rotinas escolares previsíveis. Ela nasceu em Ottawa, em 1939, mas passou a maior parte dos primeiros anos da vida em uma geografia selvagem e silenciosa,
as florestas do norte do Canadá. Seu pai, Carl Edmund Atwood, era entomologista, e sua mãe, Margaret Dorothy Killam, uma nutricionista. A família vivia em cabanas improvisadas, longe de centros urbanos, em meio a lagos, árvores e a vastidão do não dito. Foi nesse cenário de isolamento e contemplação que a escritora começou a se formar, não apenas no sentido biográfico, mas também na sensibilidade que moldaria sua literatura. A ausência de televisão, de vizinhos, de vida social convencional, não era um vazio. Era terreno fértil para a imaginação. Ali, entre insetos, livros e caminhadas no mato, Margaret aprendeu a ouvir. O silêncio para ela nunca foi ausência, mas linguagem. Aprendeu a captar as sutilezas do mundo natural, a observar sem pressa, a nomear o que escapa aos olhos distraídos. Esse treinamento invisível, que parecia apenas uma consequência do trabalho do pai, foi, na verdade, sua primeira escola literária. Antes de escrever sobre o mundo, ela o escutou profundamente. Margaret era uma criança leitora. Devorava contos de fadas, mitologias, clássicos da literatura britânica e americana. Lia tudo o que encontrava. A.O.S. Seinos, J. Produzia. Próprias histórias, muitas vezes ilustradas por ela mesma. Aos 7, decidiu que seria escritora. Essa precocidade não era exibicionismo, mas uma forma de sobreviver ao próprio mundo interior, vasto e pulsante. A menina que cresceu entre árvores logo descobriu que as palavras também tinham raízes, galhos e frutos, e que poderiam construir florestas dentro das pessoas. Contato com a natureza e a distância das normas sociais alimentaram sua crítica ao artificialismo da vida urbana e às imposições de gênero. Enquanto outras meninas recebiam bonecas e vestidos, Margaret ganhava binóculos e cadernos. Essa diferença, tão marcante na infância, se tornaria um elemento central em sua obra. Suas protagonistas, como Fred, raramente se enquadram em moldes convencionais. São mulheres que resistem, mesmo que silenciosamente, mesmo que sem armas visíveis. O fato de crescer em uma família científica, onde a observação e o rigor eram valores fundamentais, também deixou marcas. A escrita de Atwood, mesmo quando mergulha em distopias e simbolismos, nunca se desconecta da lógica da pesquisa, do dado histórico. Sua imaginação é ancorada no real, e talvez por isso seus livros tenham um impacto de profecias. O cenário rústico de sua infância foi para Dock Selmond, um berço de sofisticação literária. Longe das distrações modernas, Margaret aprendeu a conviver consigo mesma, a confiar na solidão criativa e a dar forma ao indizível. Como uma cartógrafa do invisível, ela começou a delinear, já criança, as primeiras linhas de um mapa, que anos depois nos guiaria por entre os labirintos do patriarcado, da opressão, do desejo e da liberdade. Gostou de descobrir as raízes da infância de Margaret Atwood? Compartilhe com alguém que também acredita no poder formador da infância. E nos acompanhe no próximo capítulo, onde mergulharemos nos primeiros traumas e desafios que moldaram essa autora inconfundível. Primeiros obstáculos. A menina que enxergava além, entre o silêncio e o grito contido, a infância de Margaret Atwood, embora marcada por liberdade e vastidão, não foi imune aos traumas silenciosos que moldam uma sensibilidade aguçada. Se o isolamento nas florestas do norte canadense oferecia refúgio para a imaginação, também impunha o peso de uma solidão profunda. Não havia amigos da mesma idade com quem dividir angústias ou confidências triviais. O contato social era mínimo, restrito às visitas. Sazonei a Toronto quando a família deixava o ermo por um breve período, e mesmo nesses momentos Margaret não se encaixava. Desde cedo, ela foi uma figura que observava mais do que participava. A inadequação social, tão frequente entre mentes criativas, a acompanhou por toda a juventude. As outras crianças pareciam movidas por códigos que ela não entendia ou não desejava seguir. Havia uma solidão peculiar, não exatamente imposta, mas enraizada no sentimento de ser diferente, de pensar demais, de imaginar demais, de carregar uma angústia que não cabia. Nas brincadeiras escolares, esse desajuste cresceu à medida que a consciência crítica se formava. Na década de 1950, o mundo em que Margaret crescia ainda era profundamente machista, e o papel esperado para as meninas era claro: serem dóceis, bonitas, discretas, mas Atwood tinha sede de expressão. Não aceitava a ideia de que a linguagem feminina fosse confinada aos sussurros. Quite a greeter, mesmo que o grito fosse feito de metáforas e símbolos, e essa urgência colocou em rota de colisão com o que se esperava dela. Outro obstáculo profundo foi o enfrentamento precoce da mortalidade e da finitude. Embora não haja registro de grandes tragédias familiares na juventude, a convivendo com o mundo natural onde a morte é parte do ciclo deixou marcas, Margaret sabia, desde cedo,
que a vida era frágil. Essa percepção quase filosófica permeia sua obra e seu olhar para o mundo. Em O Conto da Aia, por exemplo, há uma constante tensão entre o que é efêmero e o que é imposto como eterno. A escritora aprendeu cedo que o controle sobre os corpos, especialmente os femininos, é sempre uma tentativa de sufocar a natureza rebelde da vida. A adolescência também trouxe seus próprios fantasmas. Com o amadurecimento do corpo, vieram os primeiros confrontos com a sexualidade, com os limites do desejo e com as opressões de gênero. Atwood começou a perceber, com mais clareza, como o mundo era desenhado por mãos masculinas e como as mulheres muitas vezes se tornavam paisagens ou objetos dentro dessas narrativas. A frustração diante disso foi um dos motores de sua escrita. Além disso, como toda jovem escritora, enfrentou o escárnio. Havia quem zombasse de suas ambições, quem duvidasse da validade de uma adolescente que queria escrever romances filosóficos. Havia o riso debochado dos que não suportam ver uma mulher usando a palavra como arma, mas Atwood transformou cada escárnio em combustível. Como uma alquimista da linguagem, ela convertia dor em metáfora, silêncio em denúncia, repressão em resistência. Esses traumas, ainda que sutis, foram fundamentais para o nascimento da escritora que conhecemos hoje. Não foram grandes tragédias espetaculares que moldaram Margaret Atwood, mas a persistência das pequenas violências sociais simbólicas afetivas, que se acumulam como poeira sobre o corpo e a alma. Ela escreveu a partir dessas feridas. É justamente aí que reside sua força. Margaret nunca se fez de vítima, mas também nunca escondeu o custo de ser mulher. Pensante e crítica, em um mundo que prefere as mulheres caladas. Sua escrita é o espaço onde essas feridas ganham voz, menos uma voz firme, clara e inegociável. Se este mergulho nas dores fundadoras de Margaret Atwood te tocou, compartilhe com quem precisa entender que a resistência também nasce da sutileza. No próximo tópico, vamos descobrir como essa menina solitária se transformou em uma jovem escritora que desafiava os cânones da literatura e da sociedade. Formação. O nascimento de uma voz insurgente. Margaret Atwood não foi apenas moldada pelas florestas de sua infância, mas também pelas bibliotecas que passou a frequentar avidamente a partir da adolescência. Quando se mudou com a família de forma mais definitiva para Toronto nos anos 1950, encontrou num ambiente urbano a efervescência intelectual que sua mente inquieta tanto ansiava. Era como se depois de tanto tempo imersa na natureza, ela finalmente mergulhasse em um ecossistema de ideias, e nadou com fúria. Estudou na Universidade de Toronto, no Victoria College, e ali começou a trilhar um caminho que ultrapassava os limites da literatura convencional, em um ambiente ainda muito masculino e tradicionalista. Atwood já se destacava como uma voz que confrontava, questionava e subvertia. Era uma leitora voraz, devorando desde os clássicos gregos até as novas correntes feministas, que, embora ainda incipientes, já germinavam no pensamento ocidental. Foi durante essa fase universitária que ela começou a escrever de forma sistemática e comprometida. Seus primeiros poemas publicados ainda eram tímidos, mas traziam a marca do desconforto, da crítica e da inquietação com a condição feminina. Não era uma escrita decorativa ou apaziguadora menos, era, desde o início, uma escrita de combate. Suas palavras procuravam escancarar o que estava encoberto, desafiar o que parecia inquestionável a pousser e fermar. Atwood seguiu seus estudos de pós-graduaca em Harvard, nos Estados Unidos, onde cursou literatura inglesa. O contato com os grandes centros acadêmicos americanos a ajudou a ampliar sua visão crítica sobre os mecanismos de dominação, não apenas de gênero, mas também de classe, cultura e política. Foi nessa época que começou a entender o papel do escritor não como mero contador de histórias, mas como um agente de ruptura, um intérprete inquieto das contradições sociais. Durante esses anos formativos, Margaret não apenas escrevia menos, ela observava, colecionava gestos, escutava. Inspirada por autoras como Virginia Woolf, George Eliot e Simone de Beauvoir, compreendeu que a escrita feminina precisava de um território próprio, que não fosse apenas uma reprodução das estruturas literárias patriarcais, mas ela também. Quaria Halem, da literatura de mulheres, queria uma literatura que desnudasse o poder em todas as suas formas. Foi assim que nasceram suas primeiras obras mais robustas. Ainda na década de 1960, publicou seu primeiro livro de poemas, Double Persephone, em 1961, artesanalmente produzido e distribuído em pequenas quantidades. Ali já se desenhava a mistura de lirismo sombrio, crítica social e linguagem afiada que viria a marcar toda a sua obra. Nos anos seguintes, lançou romances como The Edible Woman, 1969, onde já questionava os papéis tradicionais da mulher na sociedade de consumo, obra considerada precursora do feminismo literário. É importante notar que
Atwood nunca se colocou de forma unidimensional como uma autora feminista nos moldes ortodoxos. Sua escrita se recusa a ser enquadrada. Em vez disso, ela criou uma estética própria, onde o corpo feminino, a política do cotidiano e a distopia se encontram. É uma autora que escreve para inquietar, para provocar, para fazer arder. E se o caminho foi árduo, Atwood trilhou com firmeza. Num meio editorial ainda relutante em publicar vozes femininas críticas e complexas, ela insistiu, nunca pediu licença. E ao não se dobrar, abriu caminho para tantas outras. Sua formação, portanto, foi mais do que acadêmica. Menos foi também uma formação de coragem, de resistência, de construção estética a partir da insubmissão. Hoje, ao lermos o conto da Aya, percebemos o quanto essas primeiras escritas, ainda em forma embrionária, já carregavam a semente do grito. Um grito que seria articulado com maestria anos depois menos, mas que já ecoava em cada poema, em cada conto, em cada ensaio publicado por essa jovem mulher que ousou pensar, ousou escrever, ousou desafiar. Se essa fase da vida de Atwood te inspirou, compartilhe este episódio com quem busca entender como a literatura nasce não apenas do talento, mas da insatisfação com o mundo. No próximo tópico, mergulharemos no grande conflito pessoal que redefiniria sua visão da escrita menos e do para. O grande conflito. Entre o medo da distopia e o dever da denúncia. Todo escritor carrega em si um ponto de ruptura. Para Margaret Atwood, esse ponto não veio apenas de um trauma pessoal isolado, mas da constatação contínua e angustiante de que o mundo real estava, dia após dia, se tornando uma distopia possível. Se nos anos 1970 e 1980 muitas mulheres ainda lutavam para que seus direitos fossem reconhecidos como legítimos, Atwood percebia um movimento silencioso porém brutal de retrocesso. E foi esse espanto diante da realidade que se tornava cada vez mais opressiva que constituiu seu maior conflito interno. Ela sempre foi uma observadora minuciosa das estruturas de poder, mas não bastava observar. Em algum momento escrever deixou de ser apenas criação estética e passou a ser enfrentamento ético. Margaret Atwood começou a sentir que o silêncio diante do autoritarismo, das desigualdades de gênero e da violência institucional era também, uma forma de cumplicidade. E esse dilema atravessou sua obra como uma ferida aberta. Seu maior conflito pessoal não era um drama íntimo convencional, mas sim o de escrever sobre o futuro como se ele já estivesse acontecendo, porque para ela estava durante a Guerra Fria, diante do aumento dos fundamentalismos religiosos, das políticas reprodutivas violentas contra mulheres e da censura velada dos corpos femininos. Atwood passou a se perguntar: e se o mundo que estamos evitando já estiver aqui, disfarçado de normalidade? Foi durante esse período de tensão que ela começou a rascunhar o que viria a ser sua obra mais emblemática, O Conto da Aya. O processo foi doloroso. Atwood recusa-se a escrever ficção que não tivesse ancoragem no real, e por isso mergulhou em pesquisas que a devastaram. Estudou regimes totalitários, políticas reprodutivas de países opressores, campos de concentração, o tratamento dado às mulheres nas teocracias. Cada página escrita era uma página sofrida. Nada ali era inventado. Tudo já havia acontecido em algum lugar, em alguma época. O conflito era então duplo, interno e externo. Por dentro ela sentia o peso de trazer à tona aquilo que o mundo queria manter encoberto. Por fora, enfrentava o risco de ser rotulada como radical, panfletária, alarmista. Mas Atwood jamais foi uma escritora passiva. Seu talento foi justamente transformar o horror em metáfora potente. E a metáfora em alerta. Foi também durante esse período que ela passou por crises pessoais profundas. Questionava-se constantemente até que ponto sua escrita era suficiente. Que impacto real tinha sua literatura diante de um mundo em chamas? E como viver a vida cotidiana menos fazer compras, cuidar da filha, preparar jantares, enquanto escrevia sobre mulheres mutiladas, silenciadas, escravizadas e um futuro próximo? Esse abismo entre o que se vive e o que se escreve tornou-se o território de seu maior conflito, mas também de sua maior coragem. Ela não fugiu, não suavizou. Assumiu o risco de ser incômoda, de ser incompreendida, de ser rejeitada, e ao fazer isso assumiu também o papel de escritora como denúncia, como sentinela, como alguém que não apenas observa o mundo, mas que o desafia. Atwood entendeu que sua missão era olhar para o que todos tentavam ignorar. Era escrever como quem grita, e gritar como quem escreve, porque em tempos de opressão, calar-se é permitir que o inominável se normalize. E para ela isso era inaceitável. Se esse conflito ressoou em você, compartilhe este episódio. Há muitas pessoas que precisam entender que literatura também é trincheira menos
e que há momentos em que o papel do escritor é, acima de tudo, ser incômodo. No próximo tópico, vamos mergulhar no nascimento dessa obra icônica que rasgou as ilusões do mundo contemporâneo. Obra icônica. Como nasceu O Conto da Aia? Foi em 1984, enquanto vivia em Berlim Ocidental, que Margaret Atwood começou a escrever aquele que se tornaria um dos livros mais impactantes da literatura contemporânea, O Conto da Aia. Naquele ano emblemático, eternizado também pela distopia de George Orwell, Atwood observava, de dentro da Alemanha ainda dividida, os rastros de um mundo em ruínas e as sombras de uma repressão que muitos insistiam em esconder. Ali, entre muros físicos e simbólicos, entre a liberdade vigiada e o medo sempre presente, nasceu o embrião da República de Gilead. Atwood não estava interessada em imaginar um futuro fictício qualquer. Seu objetivo era outro mês inquietant, criar uma distopia baseada exclusivamente em fatos reais. Tudo o que aparece no romance, desde os castigos aplicados às mulheres até a estrutura teocrática do regime, é inspirado em regimes existentes ou já extintos. Nenhuma atrocidade foi inventada. Essa foi sua regra autoimposta. Se aconteceu em algum lugar do mundo, poderia acontecer de novo em qualquer lugar. A escrita da obra foi um processo lento e angustiante. Atwood usava uma máquina de escrever portátil, daquelas antigas, e muitas vezes se via chorando diante do texto. Não era fácil dar corpo a uma narrativa tão cruel, mas ela persistiu. Entre as páginas esculpiu um universo opressor onde as mulheres eram divididas por funções, onde seus corpos eram propriedade do Estado, onde o amor era proibido e o desejo punido com a morte. O Conto da Aia é narrado por Ofred, uma mulher reduzida à função de procriar, impedida de ler, escrever ou escolher seu destino. Mas é justamente através dessa narradora, aparentemente submissa, que Atwood articula uma poderosa denúncia sobre o controle do corpo feminino. A manipulação da fé, a vigilância estatal e a perda progressiva dos direitos civis. O processo criativo exigiu de Atwood não só habilidade literária, mas uma espécie de brutal honestidade com o mundo. Ela precisava encarar de frente o horror, sem floreios. Por isso mergulhou em documentos históricos, relatos de vítimas de regimes autoritários, estudos sobre o fundamentalismo cristão, políticas de natalidade e experiências de mulheres. Cada detalhe da obra é cuidadosamente fundamentado, como se a ficção estivesse apenas descascando a superfície de um real já doente. Atwood também explorou com maestria a linguagem. Em O Conto da Aia, as palavras ganham um novo peso. A linguagem é controlada, reconfigurada, manipulada. As mulheres não têm nome próprio, são apenas de alguém. Offred, Ofgalen, Warren. A linguagem torna-se prisão. E, paradoxalmente, é nela que a protagonista busca refúgio. Escrever, lembrar, contar, essas são suas formas de resistência. Ao publicar a obra em 1985, Atwood sabia que estava acendendo um sinal de alerta, mas talvez nem ela imaginasse o tamanho do impacto que o livro causaria. Traduzido para dezenas de idiomas, adaptado para teatro, ópera, cinema e, mais recentemente, para uma série televisiva de alcance global, O Conto da Aia tornou-se símbolo de resistência feminista. Em manifestações ao redor do mundo, mulheres passaram a vestir os trajes vermelhos e brancos das aias para protestar contra políticas autoritárias e machistas. O livro deixou de ser apenas literatura, tornou-se símbolo, metáfora viva. A bandeira erguida. Margaret Atwood, ao criar Gilead, não inventou o inferno, apenas colocou um espelho diante de um mundo que já ardia. E ao fazer isso, nos forçou a olhar para aquilo que fingíamos não ver. O quanto nossos direitos são frágeis, o quanto a liberdade é volátil, o quanto o futuro pode sim repetir o passado. Se este episódio te tocou, compartilhe com outras pessoas, porque o aviso está dado, e cabe a nós escutá-lo. O sucesso. A repercussão de O Conto da Aia no mundo. O lançamento de O Conto da Aia, em 1985, não causou um estrondo imediato. A recepção inicial foi respeitosa, mas contida. Muitos críticos reconheciam a força literária da obra, seu caráter provocador. Mas nem todos estavam prontos para encarar o espelho que Atwood colocava diante da sociedade. A verdade, porém, é que certas obras não nascem para o agora, elas nascem para o depois. E Margaret Atwood, como uma espécie de oráculo literário, sabia disso. Nos anos que se seguiram à publicação, o livro foi ganhando força lentamente, como uma brasa que se recusa a apagar. Tornou-se leitura obrigatória em escolas e universidades, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, despertando discussões acaloradas sobre feminismo ou autoritarismo.
e os perigos da indiferença política. Atwood passou a ser vista não apenas como escritora, mas como pensadora, menos alguém que, com a ficção, oferecia diagnósticos profundos sobre a condição humana. O impacto mais poderoso de O Conto da Aia, no entanto, viria décadas depois, quando o mundo começou a se inclinar perigosamente em direção aos extremos. Em um cenário de retrocessos políticos, discursos religiosos fanáticos e ataques sistemáticos aos direitos das mulheres, o romance distópico deixou de parecer exagerado. Ele se tornou real, palpável, urgente. Em 2017, com a estreia da série de televisão The Handmaid's Tale, produzida pela Hulu e estrelada por Elizabeth Moss, O Conto da Aia voltou com força brutal ao centro do debate público. A adaptação televisiva não apenas respeitou o tom sombrio do livro, como também expandiu sua atmosfera de terror político para novas camadas, explorando com ainda mais intensidade as opressões de raça, classe e sexualidade. A série recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro, tornando-se um dos produtos culturais mais influentes da década. Mas mais do que isso, a série transformou o livro em um símbolo de resistência contemporânea. Protestos feministas ao redor do mundo passaram a usar os trajes das aias, túnicas vermelhas e toucas brancas, para denunciar abusos de poder, restrições ao aborto, perseguições religiosas e políticas conservadoras. As aias de ser personagens tornaram-se arquétipos de advertência. Margaret Atwood, por sua vez, não recuou diante da visibilidade. Pelo contrário, assumiu seu papel como voz crítica diante das crescentes ameaças à democracia. Em entrevistas e palestras, repetia com firmeza que O Conto da Aia não era uma previsão, mas uma possibilidade menos baseada em fatos históricos. Ela não era profeta, era observadora atenta de um mundo que, tantas vezes, se nega a aprender com seus erros. O sucesso de sua obra, no entanto, não veio sem custos. Atwood foi atacada por conservadores, fundamentalistas religiosos e negacionistas, acusada de alarmismo, do fomentar pânico, de deturpar os valores tradicionais. A Resp. da autora mais escrita, mais presença, Maisie Lucy. Em 2019, ela publicou Os Testamentos, sequência de O Conto da Aia, retomando a distopia de Gilead e mostrando que a luta continua, e que a resistência pode brotar dos lugares mais improváveis. O sucesso absoluto de O Conto da Aia menos, e de sua adaptação, também expôs outra camada do talento de Atwood, sua capacidade de dialogar com gerações diferentes, com contextos variados, sem perder a profundidade. Ela não suavizou suas mensagens para alcançar o público, pelo contrário, endureceu-as. E ainda assim, ou por isso mesmo, foi escutada. Hoje, O Conto da Aia é mais do que literatura. É símbolo, é advertência, é esperança enrijecida. Margaret Atwood poderia ter seguido o caminho da comodidade, mas escolheu, desde cedo, confrontar a realidade com a coragem das palavras. Se este conteúdo te provoca reflexões, compartilhe, porque o sucesso de uma obra não se mede apenas em prêmios menos, mas em quantas consciências ela consegue despertar. O legado. A tecelã da consciência coletiva, Margaret Atwood é hoje um farol em meio ao nevoeiro espesso do nosso tempo. Sua escrita ultrapassou as fronteiras da literatura para se tornar bússola, lente e punho cerrado. Seu legado não repousa apenas nas estantes ou nas adaptações televisivas premiadas, mas pulsa nas ruas, nos corpos que resistem, nas vozes que se recusam ao silêncio. Atwood, com sua imaginação radicalmente crítica, fez da ficção um território de desobediência. O legado de uma autora como Atwood não se limita à fama ou à circulação comercial. Ele reverbera em perguntas. Que sociedade estamos construindo? Para quem é permitido sonhar? Quem controla os corpos, os discursos, os futuros? Ao lançar O Conto da Aia, Atwood não nos ofereceu respostas reconfortantes, ofereceu incômodos, feridas abertas, o desconforto necessário para que a mudança aconteça. Ela não escreveu para entreter, escreveu para alertar, para interromper a marcha apática de um mundo anestesiado. Sua influência é visível em muitos campos na literatura, onde inspirou uma nova geração de escritoras feministas a narrar as distopias do presente. Na política, onde sua obra foi usada como argumento em tribunais, protestos, campanhas. Na educação, onde suas palavras provocam adolescentes a pensar criticamente sobre gênero, poder, fé e violência. Mais do que uma autora, Atwood tornou-se instituição de pensamento. E, ao mesmo tempo, subversão dessa mesma instituição. No Brasil, sua obra encontrou solo fértil. Em meio ao avanço de pautas conservadoras, a violência política e a desinformação, O Conto da Aia foi lido como um alerta local. Grupos de mulheres vestidas de aia,
marcharam em Brasília, São Paulo, Recife, denunciando retrocessos nas leis sobre o corpo feminino. Nas universidades, sua obra virou ponto de partida para discussões sobre democracia, autoritarismo e os limites entre religião e Estado. Nas redes sociais, sua personagem Ofred virou símbolo daquelas que, mesmo dominadas, não se rendem. O mais impressionante é que, mesmo diante de tanta repercussão, Atwood jamais perdeu a precisão da linguagem. Seu estilo segue afiado como lâmina, ao mesmo tempo lírico e cirúrgico, evocando imagens que nos marcam como cicatrizes. Ela entende que o silêncio também fala menos, e por isso, distribui suas pausas com cuidado. Sabe que o terror não precisa de monstros. Basta uma lei mal escrita, um juiz parcial, uma igreja cega. Seu legado se inscreve na história como o de uma mulher que não teve medo de dizer a verdade antes que todos estivessem prontos para ouvi-la. Como uma visionária que não consultou bolas de cristal. Mas os arquivos da história humana menos encontrou ali, empoeiradas, as sementes da tragédia. O que fez com elas? Plantou em páginas, fez crescer em leitores, transformou em movimento. Atwood é, em muitos aspectos, a síntese de uma escritora do século XXI profundamente conectada com as urgências do presente, tecnicamente refinada, ética em sua inquietude e corajosa em suas ficções, e seu impacto segue vivo menos como um murmúrio no ouvido dos que querem mudar o mundo, como um grito que atravessa gerações, como um lembrete de que, mesmo nas distopias mais sombrias, há quem resista com palavras. Se você sente que a literatura pode ser um ato político, compartilhe este conteúdo, porque legados como o de Atwood não se celebram em silêncio, eles se expandem em vozes. Para finalizar, O aviso que se tornou real. Margaret Atwood escreveu O Conto da Aia como um aviso, e o mundo, em sua pressa de retroceder, o leu como manual. Talvez essa seja a mais inquietante ironia de sua trajetória, ter moldado uma ficção distópica, com raízes tão reais que, décadas depois, sua obra se tornou símbolo de protesto contra exatamente o que denunciava. A literatura, nesse ponto, cumpriu seu papel mais urgente, o de revelar verdades antes que elas sejam irreversíveis. Ao final dessa travessia por sua história, o que nos resta não é apenas admiração, mas um profundo senso de responsabilidade. Atwood não nos entrega apenas um romance, ela nos convoca. A cada linha escrita há um chamado ético. A cada personagem criado, uma denúncia implícita. A cada distopia imaginada, uma esperança tênue de que ainda podemos escolher outro caminho. Porque se a literatura é espelho, também é martelo. Reflete, mas também destrói as molduras impostas. A escrita de Atwood ensina que a ficção não deve se limitar a entreter. Ela precisa tensionar, abrir brechas nas certezas. E sua voz menos firme, lúcida, consciente, faz isso com precisão inigualável. Sua obra nos empurra para fora da passividade. Não é à toa que O Conto da Aia continua ecoando décadas depois, porque ele fala com o tempo que virá. E atemporal, porque suas advertências nunca deixaram de ser pertinentes. Vivemos em um mundo onde o corpo da mulher ainda é campo de batalha, onde a liberdade é frágil, onde a fé pode ser usada como algema. Mas o legado de Atwood também é um sopro. Ele diz: é possível resistir. É possível narrar o horror e ao mesmo tempo mantê-lo à distância, delimitado pelas palavras. É possível, sobretudo, fazer da dor um ponto de partida, não de aniquilação. E é por isso que suas histórias, mesmo sombrias, nunca são desesperançadas. Elas são chagas abertas, sim, mas apontam para a cicatrização. São túneis longos, mas com a promessa de luz ao fundo. Ao observar sua trajetória, vemos mais do que uma escritora consagrada. Vemos uma mulher que ousou enxergar o invisível, que ao invés de aceitar o mundo como ele é, se propôs a reimaginá-lo. E que mesmo em meio ao caos, nunca deixou de empunhar a palavra como forma de justiça. Hoje, em um cenário global onde os retrocessos políticos, os discursos de ódio e a opressão institucionalizada ganham novas roupagens, Margaret Atwood permanece como bússola e advertência. Sua escrita continua a incomodar, a provocar, a plantar inquietações nos leitores, porque no fundo ela acredita no poder transformador da linguagem. E é isso que a torna tão necessária. Atwood não escreve para agradar, escreve para despertar. E, se há algo que aprendemos com ela, é que nenhuma distopia é inevitável. Nenhum autoritarismo é invencível. Desde que existam vozes que se levantem, mãos que escrevam, olhos que não desviem, ainda há chance, ainda há futuro. Que sua escrita então continue a nos guiar. Que suas palavras nos lembrem todos os dias de que resistir é também uma forma de criar.
de que narrar é um ato político, e de que mesmo nos tempos mais sombrios haverá sempre alguém menos, uma mulher, uma poeta, uma sonhadora, sussurrando o impossível até que ele se torne real. Se essa história te tocou, compartilhe com quem precisa lembrar que escrever, sonhar e resistir ainda é possível. Atwood não é apenas leitura, é continuação, que ela siga viva em nós.